com grandes dúvidas, com uma tristeza que você não entende. Talvez você chegou aqui com o sentimento de que você não queria estar aqui. Mas o Espírito Santo te abraça nessa hora. Você não está sozinho nesse ambiente. Existe um Pai dentro dessa casa. E Ele te viu no momento da discussão hoje à tarde. Ele te viu no problema com seu filho nessa semana. Ele te viu na dificuldade que você teve no trabalho. E nessa noite Ele está aqui para te abraçar, para te dizer que você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Por isso eu queria que você, com o irmão que está do seu lado agora, eu gostaria que você começasse a orar, e que ninguém fique sozinho. Se junte com o irmão que está do seu lado, e eu peço que você comece a interceder pela vida dessa pessoa que está do seu lado. Algo vai mudar na vida dessa pessoa nessa noite, e você é chave, você é resposta para essa transformação. Por favor, eu peço mais uma vez que ninguém fique sozinho nessa noite. Eu peço aos intercessores, por favor, fiquem atentos se alguém está sozinho. Em nome de Jesus, Pai, comece a declarar vida sobre essa pessoa que está ao seu lado, ao alcance das suas mãos. Comece a pedir para Deus descortinar, para mostrar solução, para mostrar que ela não está sozinha. Diga a ela que você se importa com o que ela está passando, mas diga aí do fundo do seu coração, como se fosse Deus dizendo isso a essa pessoa. Um espírito de cura da parte de Deus está aqui nessa noite. Cura emocional, cura física. Mas você precisa deixar tudo aqui nessa noite, querido. Você precisa deixar tudo diante desse altar nessa noite. Ele quer curar você. Você não sairá daqui como entrou, mas você precisa deixar tudo nesse altar. Aleluia, Senhor. Deus, o teu povo está aqui nessa noite, Senhor. E Deus, nós já vivemos um momento de adoração tão poderoso até esse exato momento, Senhor. Mas Espírito Santo, eu ainda te peço um pouco mais, Senhor. Passeia no meio da tua igreja um pouco mais, Senhor.
Libera, Senhor, a cura necessária nessa noite, papai. A cura para o corpo, a cura para a mente, a cura para as emoções nessa noite, Senhor. Espírito Santo, nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor já se move livremente, mas nós te pedimos ainda mais. Protege as mentes e os corações nessa noite, Senhor. Papai, que a tua palavra entre como espada que divide os nossos corações. Porque, Deus, em nome de Jesus, nós não queremos sair daqui como nós entramos. Por isso, fala comigo nessa noite, Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Fala com esse povo nessa noite. E nos use em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Amém. Queridos, nós estamos terminando uma série de mensagens que iniciamos há 3 domingos atrás. Quem se lembra do nome da série de mensagens? Mais uma vez? Anônimos. Nós já falamos sobre algumas figuras, alguns personagens das histórias bíblicas. Falamos sobre Sifrá e Puá, as parteiras que decidiram temer mais a Deus do que a Faraó, e por elas levantou aquele que libertaria o povo. Nós também falamos sobre a serva de Naamã, que mesmo estando em um ambiente caótico, um ambiente de aprisionamento, ela decidiu mudar o ambiente com a presença dela. Ela decidiu fazer algo bom para quem lhe fez mal. Nós falamos sobre o menino generoso, que decidiu entregar tudo o que ele tinha às mãos, porque sabia que Jesus poderia fazer o mais. E hoje o Espírito Santo me levou a falar sobre um homem que é pouquíssimo falado, mas que teve um papel extraordinário de mudança na história de Jesus. Um homem que, devido ao seu caráter, postura, transformou e ajudou no ministério de Jesus. Um homem que, muito erroneamente, eu e você, ou desprezamos a história dele, ou desprezamos a história de sua esposa. Eu gostaria de falar de José nessa noite. E talvez muitos estão pensando assim: pastor, mas você vai falar sobre José? José do Egito eu conheço. Não, eu estou falando José, pai de Jesus. Esse homem que em pouquíssimo tempo transformou a história de Jesus e o preparou para um mundo de dores. E eu queria começar falando com você, pai, uma pergunta para nós nessa noite: você tem preparado o seu filho para esse mundo que está por vir? Quando nós vemos a história de José, e eu gostaria que você já deixasse o texto da palavra de Deus em Mateus 1, dos versos 18 em diante. Nós vemos um homem que pavimentou o terreno para Jesus andar. E eu quero que você entenda que Jesus, ele veio preparado com uma missão do céu, mas viver como homem íntegro, ele aprendeu com José. E aqui nós vemos uma responsabilidade gigantesca que eu e você, pai, mãe, pai espiritual e mãe espiritual, tem sobre os filhos dessa casa, de prepará-los para um mundo que só traz desgosto, lutas, destruição. E cada vez mais as nossas crianças, os nossos jovens estão mais e mais doentes. E um jovem doente amanhã se tornará um pai e uma mãe também doente. Por isso, da necessidade de falarmos dessa figura, desse homem que era o guardião de Jesus. E antes de começar,
eu gostaria de falar um pouquinho e ler o texto da palavra de Deus que se encontra em Mateus 1, 18, 25, junto com vocês. Amém? Talvez essa história já é conhecida de muitos na noite, mas eu queria levá-la de uma forma diferente, que talvez você ainda não ouviu falar. O texto diz assim a partir do 18: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Em algumas versões está escrito que ele era justo, íntegro. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. O verso 22: tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Os versos 24: quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs o nome do menino de Jesus. Eu queria levar você a entender algo. Talvez você ouça essa palavra e essa história e você pense assim: é mais uma história. Mas nós compreendemos que nenhuma história é deixada na Bíblia, na palavra de Deus, para nós à toa. Quando Deus ele quis iniciar o mundo, Ele deu esse mundo para Adão. Quando Deus ele quis dar uma nação, Ele confiou isso a Abraão. Quando Deus ele quis libertação do povo, Ele confiou isso a Moisés. Quando Deus ele deu terrenos e território, Ele confiou isso a Josué e Caleb. Quando Ele deu uma nação e um reinado, Ele confiou isso ao rei Davi. Mas quando Ele quis dar o próprio filho, Ele confiou isso a José. O que Deus viu em José? O que Deus viu no caráter de José para entregar o próprio filho para ele? O que José tinha, o que José apresentava nessa época que ganhou o coração de Deus para vê-lo numa cidadezinha pequena, longínqua e afastada, de onde não sairia nada? Você já parou para pensar nisso? E aí eu te faço outra pergunta, porque nós sabemos que o filho é a herança de? O filho é a herança de? O que Deus viu em você para te confiar o seu filho? O que Deus viu em mim para confiar esse filho? José então recebe essa palavra e ele entende, porque eu quero que você pense comigo, e eu quero que você, já construindo essa história, essa narrativa, José não era um homem simples de mente. José sabia o que significava ter o Messias em sua casa. José sabia que Jesus tinha um destino, e um destino cruel e doloroso. E José então começa a pensar, e eu imagino ele nas noites: como que eu vou preparar Jesus para os textos que eu ouço na sinagoga, de que ele seria um homem de dores, de que ele seria ferido, de que ele levaria o pecado do mundo? O que Deus viu no coração desse homem?
E eu queria fazer algo com vocês nessa noite e dividir isso em alguns pontos. Deus precisava enviar um Salvador ao mundo, e precisava de um homem à altura para prepará-lo. Jesus precisava vir ao mundo, mas ele precisava ter um homem à altura para guiá-lo, e esse homem era José. Esse homem é você na sua casa. Nenhum filho, entenda isso, nenhuma criança, herança de Deus, nasce por acaso. Isso não existe. Se está dentro da sua casa, tem um propósito. E se está dentro da tua casa, tem um propósito. Você, pai, precisa ser o José na vida desse filho. José então começa a sua caminhada. Deus escolhe então um homem escondido em uma cidadezinha esquecida. Agora ele une os propósitos. Então, através de José, Deus também escolhe Maria. Entenda isso, porque nós entendemos que a mulher, ela está sobre a missão do homem, não é verdade? Então Deus, ele acha o coração de José, e por ter José, Maria é escolhida, porque eles sabiam que esses dois, agora unidos, poderiam fazer tudo por Jesus. E isso é tão lindo, porque Deus, ele pensa isso para cada família. O meu filho, ele não veio no meu lar à toa, poderia ser qualquer outro, mas ele não veio no meu lar à toa. Quando nós olhamos para a história de Jesus, e olhamos para o impacto que José teve na história de Jesus, mesmo que nós não vemos ele falando, nós não vemos frases poderosas de José, nós não vemos feitos poderosos de José, aparentes, mas nós entendemos que ele cumpriu o que era necessário para um homem. Quantos homens nessa noite não têm feito o básico nas suas famílias? Quantas crianças nessa noite, eu não estou falando daqui, porque aqui todo mundo é bom, graças a Deus, aleluia, aqui só tem homem bom, mas quantos nessa noite falharam nessa fase? Conversando com a minha esposa hoje à tarde, graças a Deus pela vida da minha esposa, e eu perguntei para ela assim, na minha simplicidade, falei: nega, você já parou para perceber que, por que José, ele fez tanto? Um homem de caráter parecido com o de Deus, que realmente entendeu o evangelho como deveria ser ministrado, acima da letra, acima da lei. Porque de repente você está me pensando, mas como assim, pastor? Como ele entendeu? Querido, se você olhar o texto, José, ele tinha por lei o direito de mandar matar Maria, mas ele decide não fazê-lo. Isso é uma compreensão do evangelho, que vai além da letra e passa a graça. José já estava anunciando o que Jesus viria fazer. Isso para um homem dessa época não era comum. E aí a gente começa a esquadrinhar o coração de José, desse pai, e nós entendemos ainda mais o que nós estamos fazendo pelos nossos filhos. Quantos filhos, queridos, estão aqui nessa noite, clamando a Deus, por uma mudança no coração de seus pais, e você está aqui? Não, aqui não, porque nessa igreja não tem, é só em outras igrejas. Voltando ao assunto que eu estava conversando com a minha esposa, eu perguntei: por que José sendo tanto assim, ele não aparece no quadro da galeria dos homens da fé? E a minha esposa, ela me respondeu com muita sabedoria. Ela falou assim: porque ele não precisava aparecer. Todos os outros homens ali não tinha Jesus por perto. José não precisava brilhar, ele precisava fazer Jesus brilhar.
Sabe, amados, eu não preciso brilhar, eu preciso levar o Noah a brilhar. Se todo pai compreendesse essa verdade, se todo pai compreendesse que está pavimentando algo para seus filhos, os nossos filhos não cresceriam mais com problemas de identidade. Um pai bem posicionado, um pai que sabe quem é, um pai que sabe o que está ensinando a seu filho, sabe o papel, sabe que ele pode ser o coadjuvante e não o principal, não vai ter dificuldade com seus filhos. Mas o que nós vemos hoje é uma geração que está brigando ainda para se descobrir quem é. Pais e mães que ainda não se posicionaram ou ainda não sabem o que estão fazendo dentro do seu lar. E de repente você deve estar falando assim: pastor, mas essa palavra é muito dura. Realmente é dura. E eu preciso falar sobre isso, porque o tempo está acabando. O tempo está acabando, eu não posso viver numa utopia, irmãos, falando para vocês que não, vai dar tempo, porque eu não sei se vai dar tempo. Nós temos somente o hoje, e o hoje para consertar isso. E por isso, continuando, eu queria entrar nos 4 tópicos. José era um artesão, né? Alguns falam que ele trabalhava com pedras, talvez com madeira, que vem daí também a carpintaria, onde era estabelecida em Nazaré, só para você saber. E se você perguntar qual era o simbolismo, e o que significava José? O nome de José significa Deus acrescenta. E o nome de Jesus significa Deus salva. Então Deus acrescenta para salvar. Deus, Ele não faz nada errado. Deus não colocou o seu filho na sua casa enganado. E aqui eu quero estender para você, querido. Você que não tem filho, você já está se preparando para isso. Mas aqui dentro dessa casa, como nós temos ministrado outras vezes, existem filhos espirituais. E a mesma responsabilidade que eu tenho com o meu menino, eu tenho com esses meninos e meninas que estão aqui. Porque eles podem e vão mudar esse mundo, desde que eu e você acreditemos nisso. E eu queria fazer com vocês um acróstico, que é para você lembrar sobre José, ok? Então digam comigo: Jeep. De novo, Jeep. Mas não é o carro, é Jeep, J-I-P-E. São as características que nós encontramos em José. A primeira é justo, a segunda íntegro, a terceira protetor, e a última, ele era espiritual. Se você pai, se você mãe tiver essas 4 características, você terá vitória com a geração do seu filho. A primeira, que é justo, nós encontramos no texto da palavra de Deus, que nós acabamos de ler. Isaac não era apenas uma pessoa boa. Quando a palavra de Deus diz que José era justo, não significa que ele era somente gente boa. A justiça, ser homem justo para um hebreu, vai muito além do que eu e você encaramos como justiça. Era alguém que literalmente obedecia à lei, levava a sério os mandamentos. Essa frase, justiça bíblica, é relacional e restauradora, não apenas punitiva. É viver em aliança com Deus e agir com integridade. José demonstra uma justiça ao proteger Maria em silêncio, escolhendo a compaixão em vez de a expor publicamente, antecipando assim a mensagem sobre a graça que Jesus traria logo depois. Como eu disse um pouco atrás, na lei, o único jeito de provar que uma mulher estava em adultério era se o marido depor-se contra ela. Então ele levava ela aos sábios da cidade e falava contra essa mulher, e a partir daquele momento ela era apedrejada até a morte.
coisa comum e corriqueira que acontecia, porque imigrantes e tantos visitantes que entravam nesse período na cidade abusavam e usavam das mulheres hebreias, e muitas dessas mulheres eram achadas nessa situação de adultério e morriam, às vezes até injustamente. Mas José, um homem que compreendeu a graça, ele decide fazer o quê? Olha, eu tenho duas escolhas: ou eu levo e ela morre, e junto com ela o garoto, ou eu não vou. Então o texto da palavra de Deus diz que José, em secreto, ele pensa assim: eu vou deixá-la. E talvez você tenha lido esse texto em algum momento, você pensou assim: nossa, mas José está sendo covarde. Não, ele estava dando uma chance para Maria viver. Ele estava sendo justo, além da letra, além da palavra. E então ele decide em seu coração: eu vou deixá-la no secreto, para que Maria tenha uma chance de viver. Isso é uma justiça, queridos. Isso é uma justiça que vai além da letra. Quantas vezes, amados, quantas vezes os seus filhos, a sua esposa, tem visto você fazendo esse nível de justiça na sua casa? Ou será que você, assim como eu, de repente trata tudo a ferro e fogo? E se você errou, assim como a justiça moderna nos apresenta, o erro precisa de uma punição. Em contrapartida, a graça de Deus nos ensina que existirá sim uma punição, mas você pode ser restaurado. A graça de Deus não te exclui porque você errou, ela te restaura para que você não erre. Quantas vezes você tem ensinado isso na sua casa, queridos? Quantas vezes você tem passado isso aos seus filhos? E eu quero que você entenda que nesse momento Jesus ainda não tinha nem nascido, mas José já pensava dessa forma. E eu fico imaginando o brilho nos olhos de Maria por esse homem. Esse homem que era diferente, porque, querido, José não era qualquer um, porque qualquer um teria mandado matar Maria. Guarde isso: José não era qualquer um, porque qualquer um teria mandado matar Maria. O segundo tópico se trata de integridade. Lembre, justo, íntegro. Íntegro tem muito a ver sobre aquilo que você é, quando ninguém está olhando. Aquilo que você é no seu caráter. Uma pessoa sincera, sincera. O texto diz que José não queria difamar Maria. José não queria colocá-la em vergonha. Quantas vezes, queridos, quantas vezes você coloca o seu cônjuge, a sua esposa, em situação de vergonha? Quantas vezes você expõe coisas do seu casamento, da sua vida, que você não deveria expor? E aí você traz vergonha para sua casa. E aí eu digo mais: os seus filhos estão vendo tudo isso. José tinha um coração indivisível diante de Deus. Ele tinha uma vida coerente, sem hipocrisia, fidelidade mesmo quando ninguém vê, fé à lei e cheio de graça. Ele não ignora a lei, mas também não usa da lei para ferir. Sabe, é que aqui não acontece isso, né? Em nome de Jesus. Mas sabe quando você vem num curso, um curso de casais, né? Ou você lê uma palavra, aí você viu aquela palavra boa, poderosa para transformar, né? Aí a primeira coisa que você faz, ó, tá vendo? É para você essa palavra aí. Aqui não tem gente assim, né? Tá vendo, ó? Deus está falando com você, né?
Aí você vê aquela palavra para o maridão, você já manda lá para ele, ó, tá, para você aí, ó, tá vendo? Gente, esse homem, ele entendia que a lei vai além de ferir. A lei é para reparar. A lei é a graça manifesta de Deus. José já vivia isso antes mesmo do ministério de Jesus. Ele conhecia a lei. Mais uma vez ele poderia ter exposto Maria, mas escolheu a misericórdia, a verdade mais a graça. E eu queria entrar num ponto agora, que já é comumente falado, nós falamos muito sobre isso, e segundo a lei judaica, todo homem, guarde isso, todo homem ele era responsável por ensinar a lei, o ofício e os valores. Repita comigo: lei, ofício e valores. Toda criança não saía da casa de seus pais sem aprender esses 3 pilares. Jesus aprende seu ofício com José, aprende seus valores com José e aprende sobre a lei com José. Essa semana eu fui pesquisar um pouco mais sobre aquele versículo: ensina a criança no caminho. Quem lembra? Todos lembram? Todos lembram desse versículo? E quando eu estudei ele em hebraico, eu consegui entender um pouco mais o que esse texto fala. E você vai conseguir compreender o que nós começamos falando sobre Jesus, sobre José ensinando Jesus. Quando a Bíblia fala ensina a criança, esse termo, ele vem de dedique, ele vem de inicie a criança, ele vem de coloque a criança, comece a criança nesse caminho. E é interessante que quando ele vai falar no texto, no caminho em que deve andar, a conotação do texto muda, porque ele está falando assim, ó, de acordo com o caminho. Entenda, então Deus está falando na sua palavra, ensine a criança de acordo com o caminho. O caminho de quem? O seu caminho. O seu caminho. A criança vai aprender com você. Você entende como que o texto fica muito mais forte? Porque aí você compreende, poxa, mas eu estou lá em casa, eu falo para o meu filho ler a palavra de Deus, eu falo para ele estudar, eu falo para ele isso, eu falo para ele aquilo, mas ele não aprende, ele não faz, ele não quer Deus. É simples, porque você também não quer. Então é de acordo com o meu caminho. Sabe, queridos, quantos e quantos pais estão falando para os seus filhos, ó, vai para a igreja porque é bom. Sabe, conversando com o pastor Felipe nessa semana, quantos meninos e meninas estão chegando diante desse altar e orando, Deus, muda meu pai, muda o coração da minha mãe, muda o coração, a mente do meu pai. Sendo que na verdade quem deveria estar aqui prostrado é você, pai, é você, mãe. Porque a criança vai viver de acordo com o seu caminho. Aí é interessante como que nós temos uma facilidade linda de transferir responsabilidade, sendo que na verdade nunca foi projetado assim. A igreja não é para criar seu filho. Quem cria seu filho, quem ensina lei, vamos lá, lei, ofício e valores, é pai e mãe. Jesus, ele sai preparado de sua casa. Jesus, ele sai preparado para o mundo, para o que ele ia viver no mundo. Eu fico imaginando, e eu compartilhei com a minha esposa em casa, José
pensando nas madrugadas da vida, nos textos em que falava que Jesus iria sofrer, de que Jesus seria um homem de dores. Ele pensando: Deus, o que eu vou fazer para preparar esse menino? Como que eu vou falar isso para ele? Qual momento, qual será o melhor momento para dizer: Jesus, ó, todos morrem, mas você tem uma data, você tem um prazo. Isso faz parte de ser homem, isso faz parte de ser um pai, mãe que você foi chamado para ser. José então inicia isso no coração de Jesus, e o que nós vemos é que Jesus, ele compreende tudo isso de uma forma muito simples, porque ele ensinou em casa. Alguns estudiosos dizem que Jesus também participou de algumas sinagogas, mas a maioria do ensino foi em casa. E aí nós vamos para o terceiro ponto. E o terceiro ponto diz o seguinte: José era um homem que protege. Antes de Deus trazer a salvação plena, que era Jesus, Ele acrescenta estruturas, pessoas e proteção. José era isso para Jesus. O texto de Mateus 2, nos versos 13 e 15, diz o seguinte: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu para José em sonhos e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar matar o menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. E talvez você comece a perguntar o que talvez José poderia perguntar de Jesus: Deus, o Senhor já fez muito menos por um povo. O Senhor mandou fogo, o Senhor quebrou muralhas, o Senhor destruiu tudo, o Senhor fez o teu povo passar no meio do mar, a pé enxuto, e agora o Senhor está mandando eu fugir com seu filho, por causa de um rei? Podia ter falado isso ou não podia? Sim ou não? Sim? Talvez você, assim como eu, falaria. Mas José, ele não fala nada, ele só obedece. Porque José entendeu que ele precisava proteger, e o que ele tinha à mão, o que ele podia fazer, era obedecer. Quantas vezes, queridos, eu e você colocamos os nossos filhos em situação de perigo, porque decidimos não ouvir a Deus? Como assim, pastor? Pode falar? Pode falar? Pode falar sim ou não? Sabe aquele desenho? Vocês falaram que pode falar. Sabe aquele desenho que você ponha para o seu filho não te incomodar? Sabe aquela TV que você liga para o teu filho te deixar em paz? Sabe aquele celular que você dá na mão do teu filho para ter um momento de sossego? Aí você vai falar para Deus que você está protegendo seu filho. Você está entregando seu filho. Deus está falando: ó, pega teu filho, sai, porque ele vai morrer. E você está falando: não, deixa ele ficar mais um tempinho aqui na tela do celular. Está tudo bem, está tão bom aqui. Olha o silêncio na minha casa. Queridos, e eu não estou atacando você, por favor. Eu acredito que todos nós aqui já fizemos isso, mas não significa que é certo. Não significa que é certo. Entenda assim, ó, Deus, como nós começamos a ministração, Deus, Ele tem um plano para o teu filho, amém? Deus tem um plano para o seu filho, amém? Mas o inimigo também tem.
E o inimigo, ele não vai brincar. Na hora que você baixar a guarda, o inimigo vai atacar o seu filho. Isso que José entendeu. Se eu ficar aqui, humanamente eu não tenho como protegê-lo. Então eu prefiro obedecer a Deus, fugir, deixar a minha obra, deixar a minha construção, deixar a minha estabilidade, deixar a minha casa, deixar o dinheiro que eu construí, mas eu prefiro obedecer e proteger Jesus. Quantas vezes, queridos, o seu negócio, a sua empresa tem sido maior que a sua família? Quantas vezes o seu filho clama por atenção, mas o seu emprego, os seus clientes, as pessoas que precisam de você, são mais importantes que seu filho, ou que sua esposa? José escolhe fazer diferente. José escolhe passar mais tempo com Jesus, ensinar Jesus, dedicar a Jesus, porque ele entendia o plano que Jesus tinha. E nós vamos para o último ponto. Antes de ir para o último ponto, eu gostaria de falar sobre algo que Deus falou comigo nessa semana, e ainda ele entra nessa questão da proteção, de como Jesus ele estava preparado. Entenda comigo que José preparou um menino, que ele nunca iria se casar. Fala comigo, Jesus ele nunca iria se casar, mas ele precisava ser experimentado em tudo, porque a palavra de Deus diz que ele era experimentado em todas as dores. E eu sempre me perguntei, Deus, por que Jesus não teve José com ele? Por que José, alguns estudiosos dizem que José morreu entre os 12 para 30 anos. Então ele morreu muito novo. Ele não viu quase nada no ministério de Jesus. E eu sempre me perguntei, Deus, por quê? Sabe, num desses insights com Deus, ele me falou assim: José precisava ir, porque ele já tinha ensinado tudo que era necessário, mas Jesus precisava ser preparado, ele precisava mostrar tudo aquilo que foi ensinado lá atrás. E aí você deve pensar assim, como assim? Vamos lá, porque eu acho muito lindo como as coisas que Deus coloca em sua história nos respondem essas coisas. Pela lei judaica, todo homem mais velho de casa, primogênito, por lei, ele assumia a responsabilidade emocional, financeira da família, por lei. Jesus ele foi preparado para ser esse homem. Entende? Quando José é tirado, Jesus ele assume agora esse papel. O papel do provedor, o papel daquele que cuida da família, o papel daquele que não desampara a mãe, o papel daquele que não desampara o irmão. Mas pastor, onde você achou isso? Vem comigo. Eu gostaria que você abra sua palavra em João 19, 26, 27. E aqui Jesus ele zera, né? Aqui ele bateu, fez tudo o que era necessário. E aí nós vamos para o último ponto. O texto diz o seguinte: ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, ou seja, João, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aqui o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aqui a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus está falando assim para João: João, eu cuidei dela até agora. Então João, está aqui a sua mãe, cuida dela para mim.
E ele está falando para João: João, ó, cuida dela para mim. E a palavra de Deus diz o seguinte, que depois desse momento, Maria foi para a casa de João ser cuidada. Jesus entendeu 100% o que era ser um homem. Quando a palavra de Deus diz que Jesus vem buscar uma noiva, é porque Ele sabe como lidar com a noiva. Ele tem características de homem que sabe como lidar com noiva. Quando a palavra de Deus diz para nós, através do apóstolo Paulo, que nós precisamos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Entenda que Jesus compreendeu o que é ser um homem do lar, na sua essência. Porque se você, querido, não está pronto para morrer pela sua esposa, pelo seu filho, que homem que você é? A gente já está errando, porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser igual a Jesus. Então, se Jesus morreu pela igreja, automaticamente eu tenho que dar a minha vida pela minha esposa e filho. E o último ponto, diz que José, um homem espiritual. Então, justo, íntegro, protetor e espiritual. José tem profundas intimidades com Deus. Ele obedece, ele aprende e ele ensina. Em pelo menos 4 pedaços, 4 versículos, nós vemos um anjo falando diretamente com ele em sonhos. O texto, os versículos 22 a 24 diz que quando José acordou do sonho, fez o que o anjo do Senhor havia mandado. Como está a sua vida de oração com Deus, queridos? Porque nós vemos que José era um homem íntimo de Deus. Ele não confundia a voz de Deus, e Deus tinha livre acesso ao coração e mente de José. Ele não era um cordeirinho da igreja, ele não era alguém que vinha aqui só aos cultos de domingo, ele é alguém que tinha intimidade. Então Deus sabia, ó, eu posso abrir o verbo para José porque ele vai me compreender. Eu posso falar com ele livremente, porque eu sei que ele vai me compreender. Deus vê, honra e usa quem é fiel no secreto. E aí, eu gostaria de levar você a pensar um pouco mais sobre essa questão da espiritualidade. Que talvez você tenha uma mentalidade do que é espiritualidade diferente do que a Bíblia nos apresenta. Talvez você acredita que ao vir aqui nos domingos e encher o seu tanque de combustível, isso já basta. Mas eu queria não entristecer o seu coração, mas isso, o domingo, como o pastor Fê fala, é só a cereja do bolo. O domingo é só onde a gente celebra junto. O que faz diferença na sua vida e também na história dos seus filhos e família, é o que você é lá na sua casa. E lá na sua casa, o pastor Wilson não está, o pastor Tiago não está, a pastora Adriana não está, o pastor Felipe também não está. Mas tem um Deus que está lá na sua casa. Um Deus que aguarda você entrar no quarto secreto, mostrar para o seu filho: filho, é assim que faz. Sabe, essa semana foi uma semana muito difícil para mim e para minha esposa. Nós fomos acometidos por algumas doenças, é um monte, né? Mas a gente passou mal algumas vezes. E nessa semana, inclusive hoje, o meu menino viu que eu não estava bem, e ele veio e ele colocou a mão na minha cabeça e ele começou a orar por mim com uma autoridade que eu falei assim: poxa Deus, eu acho que eu estou acertando, né? Mas ele começou a orar por mim, porque ele sabe que Deus pode resolver situações. E aonde ele vê isso? Ele vê através de mim fazendo.
Se eu não fizer isso em casa, o Noah não vai ver. Aí é muito simples eu transferir isso para a igreja. Falar, ó filhão, ó, tem que prestar atenção lá no pastor Felipe, hein, olha o que ele está falando. Mas isso, queridos, vai bater de frente com o que você é dentro da sua casa. Quem que vai falar mais alto, o pastor Felipe ou você? Entende? Por isso que nós precisamos sair desse lugar de comodismo, acessar um lugar espiritual em Deus, e apresentar isso aos nossos filhos, não como uma máscara, não como um reparo, mas como alguém que vive isso de verdade. José era esse homem, e Jesus viu isso nesse homem. Quem sabe, gente, quem sabe Jesus não aprendeu a orar tanto, porque via José orando tanto? Quem sabe essas retiradas que Jesus tinha, ó, vou orar, vou me ausentar, não era porque José faria o mesmo, fazia o mesmo. Nós precisamos mudar, gente, nós precisamos mudar aqui dentro, e eu entendo que esse é o melhor momento, porque como eu já falei, talvez nós não teremos o amanhã, e nós precisamos preparar os nossos filhos para serem justos, íntegros, justos, íntegros, protetores e espirituais. Aleluia. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Eu não esqueci, viu? Eu testei vocês para ver se vocês estavam. Testei, vocês saíram bem, viu? Amém. Aleluia. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça. E você que pode, comece a fazer uma oração a Deus, pedindo esse caráter, pedindo isso que Deus viu em José, e que caia como luva na sua vida, e que se você não tem feito, ou se você tem feito algo errado até esse momento, que você de agora em diante determine uma mudança para você, que você seja realmente a resposta, que você seja realmente o prover de Deus para uma salvação da próxima geração. Deus, em nome de Jesus, há aqui um povo, Senhor, há aqui pessoas nessa noite, Deus, que compreendem e entendem e querem fazer diferente, ó Pai, através da sua palavra, Deus. Há aqui anônimos, Senhor, pessoas que talvez, ó Deus, nunca serão escritos os nomes dela em lugar nenhum, mas vão saber que elas criaram filhos fortes, filhos valorosos, filhos que realmente mudaram essa geração, papai. Ah, Deus, levanta no nosso meio, levanta na nossa cidade, levanta na nossa igreja homens, Pai, homens de cavalaria, Senhor, homens, ó Pai, de princípios, homens que são justos, íntegros, homens que protegem a sua família, homens que são espirituais, Senhor. Eu te agradeço pela tua palavra nessa noite, Senhor, e em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor esteja fortalecendo o seu povo, e que essa semente que foi lançada nessa noite frutifique, Senhor, e gere mudanças em nome de Jesus. Eu oro, amém. Aleluia, amém. Vamos adorar.